Certa ocasião, diante da atitude de um centurião, o Senhor Jesus, admirado, diz: nem em Israel encontrei uma fé como essa. A palavra ali, em outras versões traduzidas, tamanha fé, significa uma grande fé. Eu quero falar hoje com você a respeito do maior tipo de fé, aquele que produz admiração e satisfação no Senhor Jesus. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender melhor o assunto. O Evangelho de João declara que se todos os milagres que Jesus tivesse operado fossem escritos, ele diz, eu penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros. Mas ele diz, estes foram escritos para que creais. O que João está dizendo é que houve uma seleção dos muitos, dos incontáveis milagres de Jesus. E o Espírito Santo, movendo aqueles que ele inspirou para escrever a Escritura, os próprios Evangelhos, ele trouxe uma seleção daquilo que de principal Deus queria comunicar. Pois bem, entre esses muitos milagres, há um relato no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, que fala a respeito da cura do servo de um centurião. Era um militar, alguém com uma posição no exército romano. E a palavra de Deus diz que quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, estou lendo Mateus 8, a partir do versículo 5. Um centurião se aproximou dele implorando, Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, digo a esse vai, ele vai, a outro vem, aí ele vem. Ao meu servo faça isso e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Ou como disse em outras traduções, tamanha fé. A palavra usada no original grego fala de uma grande fé. Então Jesus está dizendo, nem mesmo em Israel, porque esse homem é um gentio, ele não era um judeu. E esse homem, apesar de não ser do povo de Israel, que tinha, geracionalmente falando, uma história sendo transmitida já há muito tempo, de ensinos a respeito de quem é Deus, da palavra de Deus, de relacionamentos com Deus, de milagres de Deus, Jesus está dizendo, no meio do povo, de quem deveria se esperar uma fé tão grande, eu não encontrei. E nesse de fora, eu encontrei algo superior, uma fé muito maior. Em outras palavras, Jesus está apresentando o maior tipo de fé que ele havia encontrado nos seus dias. E é importante eu e você entendermos isso. Porque a palavra de Deus, quando nos fala a respeito de fé, ela tanto vai apresentar uma fé pequena como uma grande fé. Em alguns momentos, Jesus repreendeu a pequena fé de alguns, em outros elogiou a grande fé de outros. O que nós precisamos entender a respeito da fé é que, de alguma forma, no mundo espiritual, ela se torna mensurável. Quando nos convertemos, Romanos 12 diz que Deus repartiu com cada um de nós uma medida de fé. Mas essa pequena fé, ela pode crescer. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, quando está destacando o amor, ainda que eu tivesse tamanha fé a ponto de mover os montes. Então, a fé que encontra uma expressão maior, Se pudéssemos medir e usar essa linguagem figurada de tamanho, há uma grande fé, há um maior tipo de fé. E esse é o tipo de fé que Jesus encontrou nesse homem. Qual é o tipo de fé que provocou em Jesus a admiração, que certamente o agradou? Porque se entendemos isso, eu e você também poderemos exercer o mesmo tipo de fé e produzir a mesma admiração no Senhor Jesus. Quando o Senhor diz, eu vou atender o seu pedido, o ministério de Jesus tinha uma expressão forte de curas e milagres. Esse homem ou presenciou ou ouviu os relatos de cura e ele vem pedir a Jesus que cure o seu servo. Jesus se dispõe e diz, eu vou na sua casa, eu vou atendê-lo. Ele olha para Jesus e diz, nem se dê ao trabalho de ir lá. Ele diz, o Senhor não precisa entrar lá, o Senhor não precisa ir pôr a mão no meu servo, apenas diga uma palavra. Aquele homem diz, eu estou debaixo de autoridade e eu também tenho pessoas debaixo da minha autoridade. Quando eu recebo uma voz de comando de uma patente maior, é suficiente para que eu obedeça. Quando eu dou uma palavra de comando, aqueles que estão debaixo da minha autoridade têm que obedecer. Ele olha para Jesus e diz, eu reconheço a sua autoridade, portanto eu reconheço o poder da sua palavra. Diga uma palavra, o mundo espiritual vai se ajustar ao comando da sua voz. E é impressionante a fé que esse homem demonstra. Até porque Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. O livro de Hebreus diz que ele ainda sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Em outras palavras, podemos dizer que a fé desse homem foi pura e simplesmente colocada nas palavras de Jesus.
Eu vejo hoje em dia uma tendência das pessoas, né, que ela parece até contradizer a própria definição de fé. A definição de fé é a convicção de coisas que não se veem. Paulo diz, visto que andamos por fé e não por vista, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios. No entanto, alguns precisam dessa materialidade. Alguns precisam tocar, precisam sentir para conseguir acreditar. É frequente vermos pessoas que demonstram dificuldade para crer se não houver esse elemento visual ou material. Alguns até começaram a construir termos como a materialização da fé, usando recursos e artifícios que estão levando as pessoas na contramão de crer naquilo que não precisa ser visto, nem sentido e nem tocado. Olha, por exemplo, Naamã, quando ele vai ao encontro do profeta Eliseu. Segundo o livro de Reis nos mostra que quando ele chega, Eliseu nem vai receber o homem na porta. Ele fez uma viagem de um país para outro com uma comitiva. Eliseu manda um servo e diz para ele, olha, vai lá para o Rio Jordão, dá 7 mergulhos, o seu problema está resolvido. O profeta era um representante de Deus, enviado para liberar palavras de Deus. Naamã poderia simplesmente ter acatado aquela palavra, ter dito, não interessa se isso faz sentido ou não, eu vou obedecer, ponto final. Mas ele fica indignado. Ele começa a demonstrar que ele tinha uma expectativa diferente. Ele diz, eu esperava que o homem de Deus colocasse sua mão sobre mim, invocasse o nome do seu Deus. Ele precisava de um ritual, ele queria algo tangível, ele queria algo visível, ele queria sentimento. E ele está aborrecido a ponto de dizer, vamos embora, eu não vou fazer nada. Então um dos seus servos disse, o homem de Deus tivesse te pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Ele disse, faria, eu vim disposto a tudo. O rapaz olha para ele com cara de quem diz, por que não faz o fácil? E de repente Naamã se toca, a ficha cai e ele decide agir em cima da palavra e ela deu resultado. É importante eu e você entendermos que eu e você não precisamos de nada mais, não precisamos de nada além da palavra do Senhor Jesus. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo vários exemplos que nos levam nessa direção. Em João, Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 46, a Bíblia diz que quando Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, o lugar onde ele tinha transformado água em vinho, havia ali um oficial do rei, a Bíblia diz, cujo filho estava doente. A palavra de Deus diz que ele foi até ele, pedindo que o filho fosse curado. O próprio Jesus desabafa no versículo 48 de João 4, dizendo, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Ele está dizendo, alguns de vocês estão querendo visualizar, estão querendo algo tangível e palpável para crer depois. E como eu disse, isso é a contradição da fé, que crê naquilo que não precisa necessariamente ser visto ou tocado. Mas o oficial pediu, falou, Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus diz, vá, o seu filho vai viver. E o texto diz no versículo 50, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Isso na minha Bíblia está sublinhado, o homem creu na palavra de Jesus. Quando ele chega em casa, anunciaram para ele que o filho estava saudável, recuperado, e quando ele pergunta, que horas aconteceu isso? A Bíblia diz ontem, a 1h da tarde, a febre o deixou. E o verso 53 diz, com isso o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vai viver. A Bíblia diz, e ele e toda sua casa creram em Jesus. Aqui é creram nele como o Messias. Eu e você precisamos entender que a palavra de Deus é digna de confiança. Quando nós tivermos um posicionamento de entender que não há nada mais sério, não há nada mais respaldado por Deus do que a sua palavra, não há nada mais exaltado por Deus do que a sua palavra. O livro dos Salmos diz que Deus exaltou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. A palavra de Deus é a expressão do seu caráter, de um Deus que não pode mentir, de um Deus que sempre é fiel, que nunca será infiel, mesmo que nós sejamos, de um Deus que tem um posicionamento a ponto de repetidas vezes dizer que aquilo que saiu da sua boca vai se cumprir, que vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra, que ela não voltará vazia. Quando entendemos o próprio Jesus dizendo, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, nós começamos a ter a compreensão que ela é digna de confiança. O maior tipo de fé, aquele mais elevado nível da expressão da nossa fé, é quando olhamos para a palavra de Deus e dizemos, isso é tudo que nós precisamos. Eu não preciso ver, eu não preciso apalpar, eu vou me mover por aquilo que Deus diz. E quando nós começamos a nos mover nesse nível, não apenas veremos os resultados de uma fé que leva a sério a palavra de Deus e será honrada pelo próprio Deus, mas nós estamos testemunhando o caráter de Deus. Eu gosto de dizer que a fé se apoia no caráter de Deus, no fato de que ele está acima de qualquer suspeita. Por exemplo,
A palavra de Deus diz, em 1 de João, no capítulo 5, no versículo 10, que aquele que não dá crédito a Deus, aquele que não crê em Deus, faz de Deus um mentiroso. Se alguém olha para uma promessa e diz não creio, está dizendo, então Deus é mentiroso. Ele não sustenta o que ele diz. Ele não vai fazer aquilo que ele diz. Agora, quando eu e você reconhecemos o caráter de um Deus que não pode mentir e passamos a levar a sério a palavra de Deus, isso fará toda a diferença. Quando o Senhor Jesus vem andando sobre as águas e o apóstolo Pedro disse, és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Jesus diz, vem. A Bíblia diz que Pedro saiu ao seu encontro. Nós gostamos de dizer que Pedro andou sobre as águas, mas a verdade é que Pedro andou sobre a palavra que o Senhor Jesus liberou. Numa outra ocasião, na pesca milagrosa, depois de tentativas frustrantes, fracassadas, o Senhor aparece e diz, lança as redes para o lado do barco. E Pedro diz, sobre a tua palavra lançarei as redes. O que ele está dizendo? As circunstâncias não apoiam isso, não favorecem isso. Mas porque o Senhor falou, eu vou me mover na sua palavra. O resultado, uma pesca milagrosa. Nós precisamos entender que a responsabilidade do crente de ler a Bíblia dia após dia não é apenas para conhecer a doutrina e o nosso código de crenças. É para que a gente possa, de fato, encher o nosso coração com a convicção daquilo que Deus tem dito. A própria palavra de Deus alimenta a nossa fé. E a fé que se apoia na palavra dizendo eu não preciso mais nada além disso. É o maior tipo de fé. É aquela que causa admiração no próprio Senhor Jesus. O livro de Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode usar o contraponto, dizer, confesse e agrada a Deus. Mas com o maior tipo de fé, aquele que precisa só da sua palavra e mais nada, se agrada e muito a Deus. Que eu e você possamos decidir mergulhar na palavra, intensificar o nosso relacionamento com ela e viver esse mais alto nível de fé, o maior tipo de fé, aquela que o agrada.